Oi, pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Como é que vocês estão? Prazer, eu sou o Fer. Estamos fazendo um podcast Inclusão Essa Questão. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pelos feedbacks, porque eu estou muito feliz. A gente já está em quase 1.250 inscritos para um programa que fala de inclusão. Isso foi maravilhoso pra gente, com mais de 3.000 visualizações por mês. Então, isso graças a vocês que assistem, graças aos nossos patrocinadores. E então eu quero mandar um beijo pra eles, agradecer a todos. Inclusive, uma delas está aqui hoje, minha amiga e apoiadora aqui do podcast, doutora Paula Cossenza. Um grande beijo a todos, gratidão, meu amor. Minha amiga, você sabe que eu te amo muito. Obrigado, um beijo no coração de todos. E eu quero perguntar pra vocês acreditam no milagre? Quem não acredita hoje, eu tenho certeza que vai acreditar. A Paula tá aqui. A Paula é a prova viva disso. Né, Paula? Se apresenta aí, meu amor. É isso aí, prazer, muito prazer estar aqui de novo, né? Muito, é sempre muito legal estar aqui com você e parabéns por todo o projeto, né? Muito legal. Eu assisto todos. Todos? Assisto todos. E você tá de parabéns, né, Fê? Eu já sempre falo isso pra você. Você é guerreira e é incrível o seu trabalho. Parabéns. Nossa. E é isso aí. E aí, tô aqui, né? Pela terceira vez aqui no podcast com você. E é infinito. Pois é. E aí, esse ano foi um ano um pouquinho diferente pra mim, né? Comecei o ano ali passando por uns perrengues. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse perrengue que eu passei e tudo que a gente tem de aprendizado com tudo isso que às vezes acontece na nossa vida. A gente não sabe muito bem explicar por quê, mas realmente que existe ali um milagre mesmo, né? Uma força maior ali que completa e nos leva aí ao nosso destino, à nossa vida mesmo. Eu acho que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Com certeza. E existem mais mistérios entre o céu e a terra do que nossas dúvidas. Com certeza, com certeza. E é muito bom a gente conseguir ter provas dessas coisas pra gente realmente, eu falo pra você ter... eu falo assim, metas na vida mesmo, né? A partir do momento que você passa por uma situação dessa, você começa a repensar tudo que você faz, o porquê a gente está aqui, o porquê você tem contato, o porquê eu conheço a Fernanda, né? O porquê a gente tem relacionamento com as pessoas e a gente tem que propagar isso, né? Propagar o bem, propagar as coisas boas, porque é só assim, né? Pra gente continuar essa jornada. E a gente vai falar independente de religião, tá? Com certeza, independente com certeza. Mas que há algo mais forte aqui entre nós que nos fortalece. Com certeza. E o universo conspira para o bem. Cada um coloca seu nome, né? Nessa força, nessa energia. Mas que ela existe e de vez em quando ela vem e dá uns tapas na cara da gente. A gente repensar e trocar de rumo um pouco. É isso Porque aí. você sempre tem uma vida saudável, né? Sim, sempre. Sempre tive uma vida corrida, né? Muito trabalho, mas sempre muito saudável. Sempre me alimentei bem, sempre fiz atividade física. E os médicos falam que realmente, de tudo que eu passei, um dos motivos realmente de eu ter saído foi que o meu corpo reagiu. Então, se fosse, até um dos meus médicos, ele falava assim, você tinha um terreno bom, não era um terreno árido. Uma estrutura boa. Se fosse um terreno árido, com certeza você não teria saído dessa. Um organismo forte que aguentou o tranco ali. Exatamente. E aí faz com que a gente realmente repense toda essa parte, né? De se cuidar, de se alimentar bem, de fazer atividade física, de ter um emocional legal também, porque isso faz parte. Eu acho que de tudo que eu passei, eu tava num momento de estresse. Você tá com terapia agora? Tô.
Que massa! Eu acho que a gente tem que fazer, né? Eu acho que a terapia é uma coisa que a gente precisa fazer sempre. Terapia não é um gasto, pessoal, é um investimento. Exatamente, mas quando você passa por uma situação dessa, você precisa de alguém para te ajudar a entender tudo que aconteceu. E logo depois você já procurou ajuda, então? Eu demorei um pouquinho. Uhum. Porque a gente acaba, depois de que tudo passa, você fica com a cabeça meio atordoada, assim, tentando entender e tentando colocar as coisas em ordem, né? A cabeça dá uma bugada, né? Dá uma bugada. Eu ainda demorou um pouco pra cair a ficha, porque eu não lembro de nada. Não lembro? Não, absolutamente nada. E foi 7 dias que eu fiquei entubada e eu dormi numa terça-feira e acordei na outra. Então, pra mim, eu acho assim, pra todos vocês que estavam aqui fora, orando, e vocês, acho que a ficha caiu mais rápido do que a minha própria ficha, né? Porque eu acordei uma semana depois, sem saber de nada, sem saber o que tinha acontecido. Deu um blackout total. Total. E aí, com o tempo, isso vai caindo, né? Com o tempo, as pessoas te contando tudo o que aconteceu, todo o relato de tudo que aconteceu. Aí você tem o relato dos amigos, você tem o relato da família, você tem o relato dos médicos, né? Você tem várias faces, né, do que aconteceu com você. E é normal desse blackout? Eu falo que graças a Deus pra mim, né? Eu não sei se é normal pra todo mundo, mas que pra mim foi, eu falo que foi. Porque você imagina, foram 7 dias, né? Foram 7. Explicar um pouquinho o que aconteceu comigo, porque a gente tá falando, né? As pessoas não sabem. Eu tive um quadro de pielonefrite aguda. Nunca tive problema de rim, nunca tive absolutamente nenhum problema de saúde. Faço meus controles normais, meus exames anuais. Eu nunca tive absolutamente alteração nenhuma. Nada, nenhuma. E, de repente, do nada, eu comecei a ter uma febre. Eu tava em Bauru, no meu doutorado. Eu fui pra Bauru sozinha de carro, tava na estrada, começou a me dar calafrio. Cheguei lá, tava ardendo de febre, tomei uma dipirona, passou, fiz o que eu tinha que fazer, voltei pra trás. Naquela noite eu passei muito mal. Abriu em Rio Preto, boom de dengue, tô com dengue. Tô com dengue. O que a gente faz quando a gente tá com dengue? Fica em casa. Né? Toma uma dipirona e fica em casa. E foi o que eu fiz. E eu ainda fui pro consultório no dia seguinte, que eu tinha que atender um paciente de fora. Mas assim, meio que passando mal, assim, eu vou com moleda, né? Vou na emergência tomar um soro e fazer um exame de sangue, porque eu acho que eu tô com dengue. E fui. Cheguei na emergência, fizeram aquela triagem, colocaram a fitinha verde em mim. Eu tava normal, eu não tava sentindo, além de um mal-estar, tava sentindo nada. Não tinha nada de sintomas de algum problema renal, né? Dor nas costas ou infecção urinária, não tinha nada. E me colocaram a fitinha verde e fiquei lá esperando, né? Daquele jeito, né? Que a gente fica na emergência. E, enfim, fiquei lá, a hora que eu fui chamada, me tiraram o sangue pra fazer exame de sangue, me colocaram no soro. Na hora que me colocaram no soro, eu tive uma parada cardíaca. Jesus. Aí eu falei, vou desmaiar, e aí eu tive a parada. E aí começou tudo, aí me levaram pra UTI, fizeram a tomografia, viram que eu tava com um abscesso de 5 centímetros no rim esquerdo. E aí já entrei com antibiótico e isso foi na terça-feira. Aí você tava consciente ainda? Ainda consciente. Mas assim, consciente, tipo, meio que... dopada. Sem saber muito o que tava acontecendo. Da quarta-feira em diante, eu já não lembro mais. Eu ainda fiquei consciente na quarta-feira, mas eu já não lembro. Eu já não lembro, porque aí eu já tava realmente com muita medicação, porque aí os médicos falaram que aí eu tive dor, porque relava nas minhas costas, eu gritava. Então, assim, aí eu tive os sintomas da pielonefrite, mas não lembro. Não lembro de absolutamente nada. Tenho alguns flashes, assim, mas eu não consigo identificar tempo. Então, eu não sei se aquilo foi antes ou depois de eu ser entubada. Ficou temporal. É até louco, porque assim,
os médicos contam que eles me falaram que eles iriam me entubar e que eu falei ok, e que, imagina, não lembro de nada, né? Então, e aí eu fui entubada, porque eu comecei a ter outras reações, aí aquela inflamação geral do organismo, né? Então, meu pulmão começou a inflamar, meu coração começou a inflamar, e entrando... Deu tipo uma infecção generalizada. Bum, exatamente. Eu comecei a entrar em sepsemia. Gente! E eu fui assim, foi até isso, foi na terça. Eles entraram com antibióticos e eu tava com 4 antibióticos e até a sexta-feira eu não tinha tido reação nenhuma dos antibióticos. Tá certo. E aí na sexta-feira eu falo assim que eu passei A Semana Santa. Exatamente. A Páscoa, né? A Semana Santa, eu realmente vivi a Semana Santa, né? Literalmente. E aí, na sexta-feira, os médicos chamaram a minha família, e aí tava naquela tira o rim, não tira o rim, tira o rim, não tira o rim. Ai, tira o rim, porque a infecção tá vindo do rim, os antibióticos não estão fazendo efeito, mas se levar ela pro centro cirúrgico, talvez ela não consiga... Não volta. Não consiga aguentar a cirurgia, e ficou naquela dúvida, né? E os meus médicos, eu falo assim, eu tive uma equipe maravilhosa cuidando de mim, meu nefrologista, o Leonardo Verona, o Uro, o Dr. Giovanni. Então, assim, uma equipe, assim, maravilhosa cuidando de mim. E eles resolveram... o Dr. Leonardo virou pra mim depois e falou assim, Paula, eu apostei em você. Eu não tirei o seu rim. Eu apostei em você porque eu apostei numa pessoa saudável que tinha condição de se livrar daquilo. Né? E aí, só que eles falaram pra minha família, nós não vamos tirar o rim dela. Isso na sexta-feira. Só que ela precisa melhorar até amanhã. Se ela não melhorar até amanhã, aí eles ainda falaram, nós fizemos tudo que a gente podia fazer pra ela. Né? E aí no sábado eu comecei a melhorar. No sábado eu melhorei, no sábado de aleluia, eu comecei a melhorar. Ressuscitar. Só que eles não conseguiam me estubar, porque aí eu tava com inflamação no pulmão. E aí eu tive aquilo que foi muito comum no Covid, que eles chamam de síndrome de Sara, que é quando tem uma inflamação no pulmão e as paredes do pulmão, elas não respondem ao respirador. Então me pronaram, me deram beta-bloqueador para tirar toda a força muscular no meu tórax. Enfim, aquele perrengue, não conseguiam me estubar. Tentaram me estubar no domingo, na segunda, não conseguiram. Aí foram porque realmente... não tinha força pra respirar sozinho. E aí... Mas isso, a infecção já estava cedendo. Glória a Deus. Só que o problema era outro. Eu precisava respirar, né? E aí, dando aquele tempo, porque a gente escutou muito isso no Covid, né? Tem o tempo da intubação. Se você fica mais de 7 dias entubada, precisa fazer a tráqueo. E aí, correndo tempo, né? Já tava dando 7 dias que eu tava entubada. E eles não queriam, porque aí quando você coloca na tráqueo, aí o negócio vai piorando. E aí vem as infecções oportunistas e tudo mais. E no meu último dia, assim, de... Agora, ou estuba, ou se ela continuar, vai pra tráqueo. Eles conseguiram me estubar, e eu fui estubada. E enfim, uma semana depois, eu fiquei mais uma semana no hospital. Aí mais uma semana em casa, tomando ainda antibiótico, né, no home care. E 15 dias depois, parecia que não tinha acontecido nada. Você tava gelada. Foi uma coisa, assim, muito impressionante. Foi muito impressionante. Porque 15 dias depois, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, você tá de brincadeira. Você quis fazer graça. Porque, assim, realmente eu não tinha mais absolutamente nada. Fernanda, no dia que eu acordei, eu não conseguia pôr o pé no chão. Eu aprendi a andar de novo. Verdade. Eu aprendi a engolir de novo. Eu tive fono para aprender a beber água de novo. Foi muito louco. Foi uma sensação, assim, muito louca. Não tinha força para engolir, para comer, para nada. Não conseguia. Você tenta engolir, parece que a água não vai pro buraco certo, sabe? Assim, você engasga. Então, assim... É muito louco você colocar de novo o pé no chão e não conseguir ficar de pé. Você não ter força para ficar de pé. Sabe? É muito louco isso. A gente
que, né, eu falo assim, que a gente acorda e faz um monte de coisa o dia inteiro e não pensa nisso, né? A gente não pensa realmente nesse milagre de estar vivo, de poder acordar, de poder sair, respirar e enfim, fazer as atividades de novo. Eu voltei a correr. Sábado eu fiz a corrida de Mirassol, eu, meu irmão, minha cunhada, meus primos, meu marido, a gente foi numa festa, mais de 10 pessoas corremos 5, eu corri 5, meu marido correu 10, mas assim, voltei às minhas corridas, e agora no final do ano vou fazer a São Silvestre, que quando eu voltei, foi uma das promessas que eu fiz, né? Eu fiz a promessa de ir pra Aparecida do Norte, filmo, claro. Eu fui pra Aparecida do Norte já, né? Cumprir a minha promessa. E a outra promessa que eu fiz é que eu iria voltar fui na São Silvestre ano passado, né? E falei, esse ano eu preciso ir de novo, porque depois de tudo que eu passei no ano de 2025, eu preciso terminar o ano novamente correndo a São Silvestre. E, enfim, eu falo que foi um ano muito louco, exatamente, muito louco, que aconteceram muitas coisas, e fez realmente a gente repensar, dar valor às coisas, dar valor, eu falo assim, que dar valor não é nem ao que está em volta da gente, dar valor a nós mesmos, aos nossos sentimentos, a cada conquista, às nossas conquistas, ao que você quer pra você, sem pensar nas outras pessoas. Né? Porque você encontrar o teu propósito de vida. Porque assim, eu tava num automático muito louco de não pensar só em mim, sabe? De assim, eu preciso fazer isso porque meus alunos dependem de mim, meus pacientes dependem de mim, meus funcionários dependem de mim. Ó, fiquei 7 dias lá desacordado, o mundo continuou o mesmo. Continuou mesmo. Né? E se eu tivesse ido embora... ia continuar a corrida do mesmo jeito. Todo mundo ia se virar. Todo mundo ia se virar. Então, a gente tem que pensar na gente. Eu falo que não é nem na família, no próximo. É em você mesmo. Porque eu falo assim, se acontece alguma coisa com você, sua família sofre, mas eles continuam a vida deles. Tem que continuar. Porque tem que continuar. Exatamente. Só que quem foi embora foi você. E às vezes você vai embora sem cumprir o que você deveria estar fazendo aqui, né? O teu propósito. O teu propósito. Então hoje eu tenho isso pra mim. Hoje eu faço o que me dá felicidade em fazer. E aí você vai até onde você aguenta. Você não faz mais loucuras. Tá? Exatamente. Mas assim, dentro das minhas possibilidades, pra eu estar bem. Pra você estar bem. Pra eu estar bem. Porque eu estando bem, eu consigo fazer com que os outros estejam bem também. Olha, eu batendo na mesa. Não, fica tranquila. Paulinha, se soubesse o quanto eu rezei. Ai, eu imagino. Nossa, e eu falo assim, foi uma das outras grandes e lindas surpresas que eu tive na minha vida, sabe, assim, de saber o quanto eu sou amada. Porque né? Eu acho que uma semana antes, ou 2, a gente Conversamos. E tava tudo bem, a gente trocou uma ideia. Porque eu e a Paula, a gente é assim. Eu tenho podcast, a gente é amiga, independente dela ser minha patrocinadora. Eu boto com ela tá, ela me conta as coisas. Aí tá bom, Paula, você tudo bem. Aí 2 semanas depois, eu vejo no Instagram o marido dela, olha pra minha mulher. Aí eu mandei um WhatsApp pra ele. Falei, o que tá acontecendo? Aí ele me contou. Ele me contou. Louco. Aí ele me colocou naquela rede que ele ia contando dia. Ele fazia. Dia de você. Aí, Paulinha, eu conversava com você. Eu falava, pai, deixa a Paulinha aqui, porque ela tem um propósito muito grande. Eu tenho certeza que depois que ela voltar, ela vai ter mais coisas pra nos ensinar. E foi falando,
volta, Paula. Volta que eu sou muito querido. Eu fui conversando com você. Meu Deus, olha só isso. E é engraçado que todo mundo conta, todo mundo muito próximo de mim, conta histórias desse jeito. Uma amiga minha falou que teve um dia que ela dormiu conversando comigo, e aí ela sonhou comigo tomando café com ela. Aí no dia que ela acordou, ela falou assim, ela tá bem, porque se ela já tomou café comigo, então ela tá bem. Então, assim, todas as pessoas que realmente tiveram essa energia comigo, tiveram isso em troca depois, né? Tiveram ali a sensação de que eu ia melhorar, a sensação de que as coisas iriam ficar bem. Foi muito bom. Meu marido, eu falo pra ele que ele tem uma amiga minha que fala que desculpa o palavreado, mas eu falo assim, que ele foi o marido da porra mesmo. Porque assim, ele fez isso pros meus amigos, pros meus familiares e pra todo mundo que gostava de mim. Ele fazia essa lista de transmissão todos os dias, depois que ele ia na UTI, contando, né, o que estava acontecendo. Ele foi um grande apoio pros meus pais. Então, assim, onde a gente vê que a gente tá do lado de pessoas que realmente importam. E que assim, uma outra coisa também, assim, que alguns livramentos também que a gente tem, que era pra ser, e tá tudo bem, né? Você volta, não, isso aqui não isso aqui eu não quero, exatamente, isso aqui eu não quero, isso aqui não vale a pena, pode ir embora, e tá tudo certo. Eu só quero aquilo que realmente importa. Que faz diferença. Do lado que faz diferença. Exatamente. Eu sou bem assim. Então, você não teve nenhuma... quando você natural, você dormiu o tempo dele, então? Então, eu não tive. As pessoas falam, né? As pessoas me perguntam, você viu uma luz? Você viu uma coisa? Eu não tive. Eu tive algumas alucinações, mas aí os médicos falam que são das medicações, né? A gente alucina um pouco, mas falar que eu tive, assim, algum encontro, eu não tive. Eu acho que as pessoas assim que eu converso quando eu falo isso, falam assim, porque não era pra ser, Paula, era aquele momentinho que você tinha que passar ali e que você não tinha mesmo que passar por isso, você precisava descansar uma semana. Porque eu tive. Você teve, eu tive, né? Na minha cirurgia. Eu não conversei com... particularmente, eu não conversei com Deus com nada. Mas eu saí do meu corpo e eu vi. Eu sendo operada lá embaixo. Olha que louco. Na primeira cirurgia. Olha que louco. Primeira cirurgia, eu vi, eu lá embaixo. Olha que louco. Eu não tive. Eu tive assim, algumas coisas que são flashes que eu não sei, eu não consigo discernir o que era real, o que não era. Porque fica muito... então assim, porque as pessoas falavam que eu tinha reações mesmo entubada, que eu apertava a mão, as enfermeiras falavam que eu apertava a mão delas, e foi uma coisa muito interessante também que aconteceu, eu tava na UTI da Beneficência Portuguesa, e as pessoas lá, elas ficaram muito... Os profissionais que trabalham lá, né? Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eles, depois que eu acordei, as enfermeiras vinham me abraçavam como se elas fossem minhas melhores amigas. Porque foi uma pessoa jovem lá, porque normalmente eles falam, a gente tá aqui na UTI, quando a gente vê pessoas assim, numa situação, né, muito grave, normalmente são idosos, ou normalmente são pessoas que têm uma comorbidade, pessoas que têm alguma doença crônica. A gente viu uma menina jovem, né, com toda a vida pela frente e tal, passando por uma situação dessa, foi comovente. E aí uma das enfermeiras falava que no momento de folga dela, no meio da noite, ela ia pro quarto onde eu tava e ficava segurando na minha mão. Então eu falei assim, olha, que coisa mais linda, né? Porque ela falava que ela ficava segurando na minha mão, porque quando segurava na minha mão, eu reagia. Eu reagia. Então ela falava que ia de madrugada lá e ficava um tempinho lá segurando na minha mão. Então, assim, é bacana isso, né? Você vê que as pessoas, que tem muita gente boa que trabalha, que faz as coisas que gostam. E eu tenho muito, eu falo assim, a UTI 4 lá da Beneficência, todo mundo que tava lá tem o meu coração pro resto da vida. Porque realmente eu fui muito bem cuidada. Você sente que você renasceu?
Eu sinto que. Eu não falo um renascer, mas eu sinto que eu tive um ponto final de uma fase. Né? Zerou foi uma outra. E. Zerou quem? Exatamente, passei de fase. Passei de fase, né? Porque, assim, claro que, né, a gente tem coisas antes que também são legais, né? Não era tudo ruim, né? Então, eu não falo que... Não, aí você separa o joio do trigo. Exato, exatamente, exato. Mas eu falo que é para você realmente pensar no seu valor, né? No seu valor, no que você... No que vale a pena pra você e o que vale a pena pra você mesmo e não pelos outros. Paulinha, eu posso dar uma testemunha aqui? Pode falar. Por isso que eu sou tão feliz. Porque, assim, cada conquista que eu faço, pra mim é motivo de alegria. Com certeza. Cada passo que eu dou, não é uma conquista pequena. Não. E pra todo mundo, e tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Uma vez eu ouvi dizer... que eu vivo lá no mundo acadêmico, fiz mestrado, fiz doutorado, a gente fica no mundo acadêmico, e às vezes a gente tem algumas conquistas que a gente acha que são bestas, né? Então, quando eu acabei o meu mestrado, eu fiz um artigo da minha dissertação de mestrado, que foi publicado numa das revistas mais importantes dentro da minha área, né? Que é a Australian Endodontic, que é uma revista que a gente chama de Qualis A1 e tal. Revista no nível top. Só que assim, todo mundo que tá ali no meio já publicou numa revista Qualis A1. E aí, quando você publica, você fica até meio assim, tal. Aí teve um amigo meu que virou pra mim e falou assim, Paulinha, comemora, porque isso é muito importante. Quando a gente tá no meio de todo mundo que já faz isso, mas a gente é 1%. Nós somos 1% da população. O restante não vai conseguir fazer isso que você fez nunca na vida. Né? Então, é a mesma coisa pra você. Fala assim, você é realmente uma porcentagem muito menor das pessoas que têm a sua condição, né? E consegue fazer, e consegue se virar, e consegue ir atrás das suas coisas. Então, você tem que realmente comemorar tudo. Tá aqui é pra comemorar mesmo. Pra comemorar. E eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque eu comemoro mesmo. Sabe como é que eu uso minha vida, Paulinha? Eu faço das minhas dificuldades oportunidades. Com certeza. Então é só oportunidade. Com certeza. Sabe? Tem que fazer oportunidade boa. Transforma o que é ruim em bom. Tá acontecendo isso, mas o que eu posso fazer? Vamos transformar e vamos em frente. É o meio copo cheio, né? Literalmente sempre vê o meio copo cheio. Eu nunca vi esse vazio. Exatamente, né? Eu falo muito isso. Vamos ver o meio copo cheio, não o meio copo vazio. Né? E se tá assim desse jeito é porque tem algum propósito. Né? Tem alguma coisa que precisa acontecer para que isso, né? Para que você talvez você desista, porque às vezes o desistir de alguma coisa também não é... fazer outra rota diferente. Exato. É outra coisa. Fechar a porta e abrir uma janela, né? Ou que talvez você precise se dedicar mais àquilo e tal. Então, é sempre realmente ver o meio copo cheio, porque tem muita coisa pior acontecendo por aí, né? Tem muita gente sofrendo muito mais e a gente precisa realmente pensar que nós somos privilegiados. Somos privilegiados. E quando você tava lá, eu tive várias noites que eu não dormi. Eu ficava vendo de você. Eu falava, Deus, deixa eu voltar. E tá aqui. E aí, como é que foi com a família? A família também deu esse valor todo? Mudou alguma coisa na família? No amor com o marido? Eu acho que a gente começa a enxergar um pouco mais, né? Os valores. Né? Então, é realmente
um baque, né? Aham. E a gente começa a ver as pessoas de uma maneira diferente, eu falo assim, ver os defeitos dos outros de uma maneira diferente, porque principalmente família e amigos mais próximos, Aham. a gente acaba vendo mais o defeito do que né? E Aí não vizinho melhor. e aí você continua vendo o defeito, só que você vê esse defeito com outro olho, Aham. né? Será que vale a pena eu ficar batendo a tecla nesse defeito? Aham. Ou não, a pessoa é assim, então vamos Não vai tentar mudar. conviver de uma maneira diferente? Vamos tentar viver de uma maneira mais harmônica, né? Porque a gente também tem defeito. Bom, Né? né? Olho por olho, dente por dente. Nem fica nessa queda de braço Não. chato, porque não adianta. Isso só desgasta. Exatamente. É uma das coisas que eu aprendi. Falar, ai, tá bom, sabe? Aí- Assim, a pessoa é assim, essa. Mas é o jeito dela, fazer o quê? Sabe? Assim, de entender mais. Eu acho que foi uma das coisas, assim, que eu consegui, principalmente em relação à relação familiar mesmo. De entender mais Aham. o jeito que as pessoas são, Aham. né? E também as outras pessoas tentarem também me entender também do jeito E que eu aí, sou. como é que foi o primeiro atendimento quando você voltou lá com as meninas? As meninas Olha, você sabe que foi muito louco, né? Porque eu fiquei ainda um mês sem trabalhar, Aham. mas eu ia pro consultório. Porque eu tinha parte administrativa pra fazer, né? Computador e tal. E aí eu ficava, porque eu perdi a minha destreza fina, Nossa! né? Então aí eu pegava Você dentro, perdeu tudo! perdi tudo. Eu não conseguia pegar um garfo e colocar na boca. Não conseguia. Maminha. E aí era uma das minhas preocupações. Eu não tinha isso aqui, ó, esse movimento de pinça eu não A filha fazia. não tinha. Eu não fazia. Você esse fez movimento. terapia ocupacional? Você Não, entrou eu com fiz tudo. fisioterapia. Aham. Eu fiz fisioterapia, mas assim, mas a minha fisioterapia mais foi realmente a minha força, né? O querer De vontade, voltar querer mesmo. voltar. Então eu fazia os exercícios que a fisioterapeuta dava, inclusive fiz muito exercício de fisioterapia respiratória, porque meu pulmão foi Aham. quase E pro ele tá brejo, né? legal? Ele tá legal igual zerado? 100%, zerado. Aham. Corri 100 quilômetros sem nem ofegar. Corri os 5, assim, bonitinho, Aham. sem nem Levinho. tranquilo, sobrando. É. Mas essa parte me preocupava demais. Eu falava, meu Deus, eu Como é que trabalho eu com a vou segurar? mão. Eu trabalho com a mão, meu trabalho é extremamente delicado, né? E aí eu ia pro consultório, pegava dentinho extraído e abria, tratava canal de dentinho extraído na mão. Na mão, voltar. Voltei à minha época de graduação, De onde eu graduação. fazia laboratório treinando em dente extraído. E aí eu fiquei fazendo até realmente eu voltar a trabalhar. Mas um mês depois eu tava 100% de novo. E eu falo que... Aí as pessoas falam assim, mas você voltou à tua vida louca. Gente, eu amo minha vida louca. Né? Eu tenho uma amiga de 50 anos que ela é ela é minha orientadora, foi minha orientadora e é minha amiga. Ela tem que ter essa vida louca. Eu gosto. Se você tira, você me deixa doida. Eu fico doente, eu vou ficar doente se eu não tiver isso. Eu falei, você vai morrer trabalhando. Ela reclama. Se Deus quiser. Aí eu falo, mãe, eu choro de mãe, porque ela me acolheu. Eu falo, mãe, ela é a segunda mãe. Eu falo, mãe, você vai morrer trabalhando. Ela, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu também. Eu quero morrer trabalhando, se Deus quiser. Tem um professor lá na FOB, lá em Bauru, né, na USP, o professor Bramante. Ele tem 80 e tralalá. E ele tá lá todos os dias. E ele vai e ele fica. E eu falo pra ele. E eu brinco com ele. Eu falo assim, professor, eu quero ser você quando eu crescer. Porque eu quero continuar trabalhando. Claro que sempre, né, existe... Não é, ele já não vai mais pra sala de aula. Não é tal. que a energia toda, ele continua ali. Mas continua ali todos os dias, Colaborando, exatamente. Então, eu gosto disso. Eu falo que esse ano, por exemplo, eu não fui nos congressos que normalmente eu vou. Ano que vem eu quero bater cartão em todos. Eu falei assim, ano que vem eu quero rodinha no pé, eu vou em todos os congressos. Então, são coisas assim que me faz feliz, né? Então, assim, e o meu médico, quando eu voltei, eu falei assim, e aí, eu posso voltar? Ele falou, claro, você deve voltar. Essa é a sua vida. O que você vai fazer é tomar cuidado com a alimentação, você vai tomar cuidado pra tá sempre
com uma imunidade legal, né? Então, realmente, era uma das coisas, por exemplo, eu não almoçava. Você não almoçava, Paulinha? Eu não almoçava. Hoje eu tenho minha marmitinha, eu esquento marmitinha todos os dias, sabe? Assim, então, hoje eu tenho uma... Não, almoço e janta tem que ser sagrado, cara. Hoje eu tenho... Comer um pouco. eu tenho isso de rotina, que eu não tinha. Às vezes eu Nossa. passava o dia inteiro comendo besteira, sabe? Assim, as atividades físicas também, levar isso como uma rotina, né? Não deixar de fazer. E eu falo que também é mais o mental, assim, também. Que eu acho que é muito importante, né? Você tá emocionalmente bem, né? Que isso, e isso o trabalho me traz muito, né? Porque eu sou muito feliz com o meu trabalho. Quando Então, a gente ama o que a gente gosta, é aquele cansaço, mas é aquele cansaço bom. Exatamente. É só dar uma pausa e você recarrega e Isso, volta de novo. Então, aí eu vou, faço minhas coisas e a hora que eu volto a trabalhar, eu volto feliz, né? Então, isso é gostoso. Mas essas atividades, assim, de confraternização com os amigos, é uma das coisas, assim, que às vezes a gente deixa no nosso dia a dia, por exemplo, a confraria com as amigas, sair só as meninas, sabe? Assim, essas coisas que às vezes a gente deixa, porque hoje não dá pra fulano, hoje não dá pra cicrano, e fala, não, gente, a gente tem que fazer, a gente tem que se encontrar, a gente tem a gente que faz. a gente tem que sentar, bater papo, conversa furada, né? Porque senão a vida vai passando também, e aí a gente acaba, vou fazer isso quando eu tiver 80 anos? Não, eu quero fazer isso agora. Você tá com energia pra fazer isso. Então, são essas, eu falo que são essas pequenas coisas, né? São essas pequenas coisas que a gente tem que repensar. E a terapia te ajudou, que você buscou terapia, né? Psicóloga, né? Eu falo que a terapia, ela ajuda a gente a colocar as coisas no eixo mesmo, né? E a saber o que a gente quer, né? Que essa é a verdade. Porque às vezes a gente vive tão no automático que a gente não sabe muito o que a gente faz porque tem que fazer, né? Tipo... Faz por fazer. Vai fazendo. Vai fazendo. Ou o que a gente faz por querer fazer, né? Por se programar que é isso que você quer fazer, né? Então, eu falo que a terapia ajuda a gente nesse sentido, dá um equilíbrio. Né? De se encontrar mesmo, né? De se encontrar com você e com as outras pessoas também, né? Manter esse equilíbrio. E aí, quais são os próximos planos? Nossa Senhora! Fora São Silvestre no final do ano. Eu vou trabalhar. A Fernanda vai parar de trabalhar. Eu vou trabalhar até o dia 20 de dezembro. Eu tô trabalhando. Não dá não. Deixa pra lá, vamos pôr em off. Né? Mas eu volto. Eu falo que eu quero... Quero fazer minhas coisas, quero fazer as minhas atividades, quero viajar, Eu falo assim, que eu quero ter saúde. Eu falo que é o principal objetivo. É ter saúde para continuar a minha vida do jeito que eu gosto. E para fazer o que você gosta. E para fazer o que eu gosto, Para aproveitar. Para aproveitar. E quer deixar algum recado? Um recado é realmente... para as pessoas que estão aí, meio que vivendo realmente no automático, né? E pensando no copo meio vazio e não no copo meio cheio, como a gente falou, né, Fer? Que repensem um pouco nessa situação. Porque nós estamos aqui literalmente de passagem. Literalmente de passagem. Eu não sei se o nosso tempo é de 10, de 20 ou de 100 anos, mas nós temos um tempo aqui. E que se a gente for embora, tudo vai continuar. E só a gente que vai embora. Então, eu acho que, claro, nós somos importantes, sim, e a gente tem que nos valorizar, né? Principalmente em relação profissional, assim, né? Se valorizar, porque... Mas, ao mesmo tempo, fazer o que a gente acha que nós precisamos fazer. O nosso propósito. O nosso propósito. Por que a gente tá aqui? E eu falo assim, o que me fez pensar muito claro, eu falo assim, claro que a gente precisa
ter um apoio financeiro também, porque senão a gente não é nada, mas... Isso aí fica... Isso, verdade, né? Exatamente. Porque né? você não vai levar isso. Exato. Então, assim, a gente... Você usufrui. Você usufrui, é isso mesmo. Só, mais nada. Mas ele não pode ser tão... que manda em você, você que Exatamente, exatamente. Né? Então, eu falo assim, a gente tem que ter a nossa segurança financeira, mas a gente não pode pensar só nisso, não, porque você vai embora e vai ficar tudo vai aí. ficar tudo aí. Né? E o que a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? Principalmente eu, que sou uma pessoa que gosto muito de estudar, o conhecimento. Eu falo o conhecimento de tudo, conhecimento de lugares, né? Então, viajar, o conhecimento de coisas, né? Principalmente eu, na minha área e tal. E ter esse conhecimento, mas não ficar com esse conhecimento só para mim, né? Não. Passar esse conhecimento para frente. Cada fruto. E é esse o meu intuito de agora para frente, né? Ter conhecimento, mas também, o máximo possível, passar esse conhecimento para frente. Porque a Paula, pessoal também é professora, né, Paula? Eu sou professora de pós-graduação. Tem os cursos online? Tenho meus cursos online, tenho os cursos presenciais, tudo dentro da minha área, né? Que é a endodontia. E é o que eu quero mesmo. Eu quero fazer com que tudo que eu aprendi eu consiga passar para os meus alunos, passar para as pessoas. Só que também sem achar que também eu sou a única que posso fazer isso. Dentro do meu limite ali, pensando também em mim, né? Através desse podcast também esse é o meu legado. Passar, falar da inclusão, de quanto é importante socialmente, falando das coisas, o porquê de tudo isso. Né? É isso aí. Nada por acaso, né, Paula? Com certeza. Tu tem uma razão de ser. Te amo, linda. Também, meu que amor. Que bom que você tá aqui dando esse depoimento. Eu que agradeço. Pai, Fernando, pra mãe, por gente boa. Eu não chamo de Alexandre, eu chamo de gente boa. Um beijo a todo mundo, das meninas lá do consultório. Já eu tô aí. É isso aí, tá devendo lá. Tá devendo, tá fugindo, viu? Tá fugindo. É quando uma vida corrida, agora eu dou uma pausa aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast incrível. Que, por causa de vocês, que a gente faz isso, por esse propósito de mostrar que a vida não pode ser em vão. A gente não tá aqui a passeio. Todo mundo, eu, você e a Paula, tem um propósito. Então, quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao João, agradecer a Deus por tudo que hoje me fez refletir, tudo que não é por acaso que a gente tá aqui, não. Pense nisso. Um beijo pra todos. Obrigado, Paulinha. Eu que agradeço. Por apoiar o nosso podcast, por ser minha amiga. Que graças a Deus a Paulinha me inclui muito, né? Com certeza. Então, eu tenho que agradecer. A única festa inicial do ano que eu fui foi na dela, ano passado. Teve fechando o consultório lá. Ela ficou lá, confraternizou com a gente. Tomamos uma só. É isso aí. Foi bom. Da gente tapioca. Nunca tinha comido, gostei. É verdade? Nunca tinha comido? Sério? Então, um beijo. Porque inclusão é a questão. Até o próximo episódio.